Então, pessoal, nós vamos tratar dos embargos do TST, lembrando que esses embargos não são os embargos, meu Deus, não são os embargos de declaração. Esses embargos que nós vamos tratar, ele está no 894 da CLT, e ele tem uma tipificação própria e ele é um recurso de competência do TST, conforme o seu regimento interno. Ou seja, não tem outro tribunal que possa julgar esses embargos que não seja propriamente do TST. Então, pessoal, nós iniciamos essa discussão com esse destaque aqui. Primeiro, até a promulgação dessa lei, nós tínhamos essas três hipóteses de embargos. Nós tínhamos embargos de divergência, que, como o próprio nome já diz, é um embargo de decisão não unânime, e, nesse caso, em dissídios individuais. Nós tínhamos os embargos infringentes, também de decisão não unânime, que, no entanto, seria de dissídios coletivos, cuja competência originária era do próprio TST. E nós tínhamos ainda os embargos de nulidade. Então, esses embargos de nulidade, eles seriam uma ofensa à Constituição Federal, à lei federal, que ensejaria a oposição de embargos no TST. Então, com a promulgação dessa lei, o que aconteceu? Esses embargos de nulidade, eles foram suprimidos. E eles foram suprimidos por quê? Considerem a jurisdição trabalhista como se fosse essa escada. Aqui eu tenho a vara do trabalho, não concordei com a decisão da vara do trabalho, eu tenho o RO. Esse RO, ele faz o meu processo subir para o TRT. O TRT, ele vai ter um acordo, não concordei com esse acordo, eu terei o recurso de revista, que faz o meu processo subir, e quem vai julgar? Quem vai julgar é o TST. Então, quando chega aqui no TST, já chegou por ser um caso excepcional, por ser um caso específico, e por ter relevância, por ter um impacto maior na sociedade. Então, se já chegou aqui, e eu tenho que pensar o seguinte, se ainda sim houver ofensa à Constituição Federal, eu ainda tenho o STF. E essa ação chegará no STF via recurso extraordinário. Então, se eu já tenho um recurso que trata da ordem constitucional, eu não precisaria ter esses embargos de nulidade. Então, por intervenção dessa Lei 11.496, a partir dela, nós aceitamos, então, essas duas hipóteses de embargo, os embargos de divergência e os embargos infringentes. Certo? E nós vamos tratar cada um desses dois. Então, nós vamos começar pelos embargos de divergência, e para iniciar os embargos de divergência, nós vamos começar lendo o artigo 894 da CLT. Deixa eu só colocar aqui essa aba. O artigo 894, ele fala o seguinte: no Tribunal Superior do Trabalho, cabem embargos no prazo de 8 dias. Inciso 1. De decisão não unânime de julgamento que, a linha A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos TRTs e estender ou rever as sentenças normativas do TST nos casos previstos em lei. E, inciso 2, das decisões das turmas que divergirem entre si
ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais ou contrárias a súmulas ou orientações jurisprudenciais do TST ou súmula vinculante do STF. Então, por essa leitura do 894, fica claro que esses embargos de divergência, eles estão onde? Eles estão no inciso 2. Por que eles estão no inciso 2? Porque ele fala de julgamentos que divergirem entre si nas turmas do TST. Então, eu tenho, com base no regimento interno, nesse artigo 78, deixa eu voltar aqui. O artigo 78, ele fala o seguinte: da competência da seção especializada em dissídios individuais. A seção especializada em dissídios individuais, em composição plena ou dividida em duas subseções, compete. Aí, aqui, fala. A subseção 1. Espera aí que agora sai aqui da página. Deixa eu só achar aqui de novo a página. Julgar os embargos interpostos, inciso 2, a linha A. A subseção 1. Julgar os embargos interpostos contra decisões divergentes das turmas ou dessas que divirjam de decisão da seção de dissídios individuais, de súmulas ou de orientação jurisprudencial. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter esse julgamento feito pelo pleno do TST ou pela subseção de dissídios individuais 1. Para isso, o que vai determinar quem julgará esse meu embargo? É a relevância, é quem avocar para si essa competência. Em tese, compete a quem? Compete a subseção de dissídios individuais 1 do TST. Certo? Pois bem, e se a divergência for entre a subseção 1 e a subseção 2? Aí compete ao pleno. Então, gente, as hipóteses de cabimento, elas estão ligadas àquilo que faz chegar. Então, se é uma divergência entre as turmas do TST, obrigatoriamente, a competência vai ser atribuída à seção de dissídios 1. Se houver uma divergência entre a seção 1 e a seção 2 em determinado julgamento que aborde a mesma matéria, nós teremos o envio desse recurso para o pleno do tribunal. E quais são, então, as hipóteses de cabimento dos embargos no TST? Nós temos essas 5 hipóteses aqui. Nós temos quando a decisão de uma turma divergir da decisão de outra turma, quando a decisão da turma divergir da seção de dissídios individuais do TST, quando a decisão da turma for contrária à súmula do TST, quando for contrária à orientação jurisprudencial do TST e quando for contrária à súmula vinculante do STF. Então, vamos lá. Se a divergência for entre julgamento da mesma turma, vai caber os embargos? Não. Porque a lei fala de decisões que divergirem entre si. Então, divergência dentro da mesma turma não enseja os embargos. Desse primeiro slide, vocês dois têm alguma pergunta? Ok. Assim como acontece no recurso de revista, eu preciso apresentar que a divergência é atual. O artigo 182, ele fala: as orientações jurisprudenciais e os precedentes normativos expressarão a jurisprudência prevalecente das respectivas subseções, quer para os efeitos do que contém a súmula 333, quer para o que dispõe o artigo 251 desse regimento. Fernando, você que eu sei que está com o microfone,
habilite o microfone e fale para mim, para a Gabriele, ou pode escrever, você é meu parceiro, você é meu amigo e meu futuro monitor de processo do trabalho. O que seria a divergência atual? Se você quiser falar, fale. Eu até prefiro, porque você é bom para explicar. Do contrário, escreva. O que seria a divergência atual? Tomara que esteja escrevendo. Gabriele, você quer escrever o que é... Ixi, a Gabriele até saiu. Jesus, amado, eu não vou perguntar mais nada, não. Volte, Gabriele. A divergência atual, ela é aquela divergência que não foi superada por um julgamento repetitivo, por um julgamento que ele é reincidente. Então, a divergência atual é aquilo que ainda não foi pacificado, porque a partir do momento da pacificação, ela deixa de ser divergência. Aí eu já tenho o quê? Eu já tenho uma formação de convencimento e isso impede, sobremaneira, qualquer tipo de avocação de divergência. Aqui tem um detalhe que eu vou ler para você, Fernando, que é o parágrafo 3º do artigo 894, que ele fala o seguinte: o ministro relator denegará seguimento aos embargos quando, se a decisão recorrida estiver em consonância com o súmulo do TST ou do STF, ou com interativa, notória e atual jurisprudência do TST. Inciso 2. Na hipótese de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Então, Fernando, fica muito bem definido que o relator ele denegará seguimento quando não houver a comprovação de divergência ou quando faltar qualquer dos pressupostos extrínsecos de cabimento. E aqui a gente está falando de prazo, de preparo, de regularidade na representação da parte. Aqui nós estamos falando disso tudo. Qualquer coisa que implique em impossibilidade de receber o recurso ensejará a denegação desses embargos. Então, é muito importante ficar atento a esses dois detalhes. Primeiro, que a decisão tenha divergência. Mas esse é o único pressuposto? Não. Além desse pressuposto, nós temos todo o pressuposto extrínseco, que é a intempestividade, que é a questão da deserção, que é a questão da regularidade, da legitimidade. Então, tudo isso são condições que devem ser observadas. Aí, vamos lá. Qual é a natureza jurídica dos embargos de divergência? Primeiro, ele é um recurso ordinário, Fernando e Sara? Já pegar... Sara, não saia se eu te perguntar alguma coisa. Só não responda ou fale não. Não saia. Tá bom. Eu estou com trauma. Fernando? Só tá eu e o Fernando? Só. Mas que... João Paulo. Tem 3 João Paulo aqui, professor. É porque eu estou pelo webcam, eu estou pelo computador e eu estou apresentando. Então, se a gente fosse fazer uma votação aqui agora, eu ganharia, porque eu tenho 3 votos aqui na sala. Pois é. Então, pessoal, não é um recurso ordinário. E por que ele não é um recurso ordinário? Ele não é um recurso ordinário porque ele tem pressupostos únicos
e exclusivos que implicam no reconhecimento da sua particularidade. Ou seja, eles também não é ordinário, porque nesse recurso eu não faço reexame de fatos e provas. Aqui, o que eu vou falar? Que há uma divergência e que essa divergência deve ser manifestada, e isso eu faço na forma de embargos. Então, ele é extraordinário. Ele é extraordinário porque ele detém características particulares que não compartilham, por exemplo, com o recurso ordinário, com o agravo de instrumento. Então, trata-se de um recurso extraordinário. Não será cabível contradecisão monocrática. Isso daqui está na OJ 378. Vocês são a segunda turma que eu coloco essa OJ, porque antes de colocá-la, houve uma cisânia nos alunos, porque eles estavam entendendo que não caberia em nenhuma hipótese. Só que veja só, embargos, interposição contra a decisão monocrática, não cabimento. Não encontra amparo no artigo 894 da CLT, quer na redação anterior, quer na redação posterior, nulidade ou sem nulidade, recursos de embargos interposto à decisão monocrática exarada nos termos, nos moldes do artigo 932 do CPC, pois o comando legal restringe seu cabimento à pretensão de reforma de decisão colegiada proferida por turma do TST. Ou seja, aqui eu não admito o cabimento contra a decisão monocrática, porque eu tenho como um pressuposto de admissibilidade que seja para aclarar uma divergência do tribunal, uma divergência do colegiado daquela turma. Então, será cabível os embargos de uma decisão colegiada. E como é o procedimento? O procedimento, ele é muito simples. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu tenho a oposição dos embargos, e dessa oposição eu tenho dois caminhos. Eu denego segmento e eu admito. Se eu denegar segmento, o que vai caber? Vai caber um agravo para a sessão de dissídios individuais 1, que julgará o meu agravo. Se o meu agravo for provido, os meus embargos seguirão. Se o meu agravo não for provido, morreu. Aí eu tenho a oposição e os meus embargos são acolhidos. O que eu tenho de possibilidade? Esse julgamento vai ser feito pela sessão de dissídios individuais, ou, se for atribuído a ele os efeitos do recurso repetitivo, que é idêntico ao do recurso de revista, ele pode ser julgado pela sessão de dissídios individuais ou pelo tribunal pleno. E desse resultado aqui, se eu ainda não conformar com ele, ainda caberá o recurso extraordinário ao STF. Então, esse é o procedimento dos embargos de divergência. E quando será cabível esses embargos de divergência? Quando houver uma decisão não unânime entre as turmas que seja conflitante à OJ, à súmula do TST, à súmula vinculante, esqueci aqui os demais, gente. Divergência de outra turma, divergência contra a decisão da sessão de dissídios individuais, divergência quanto à súmula, divergência quanto à OJ e divergência quanto à súmula vinculante. Então, em qualquer dessas divergências, será cabível. Quando? Quando nós estivermos diante de uma decisão colegiada de uma das 8 turmas do TST. Aí nós chegamos nesse maravilhoso quadro. Onde está previsto esse recurso? Ele está previsto no artigo 894, inciso 2. Ele exige o preparo? Sim, ele exige o preparo. Ele será cabível quando houver uma decisão de uma turma do TST que for conflitante à
outra turma, OJ, súmula do TST, súmula do STF, e qual que é o outro? Eu esqueci de novo, gente. A memória hoje está terrível. Súmula vinculante, OJ, súmula do TST e decisão da seção de dissídios individuais. Exige-se aqui o duplo juízo de admissibilidade, sendo o primeiro juízo feito pelo presidente da turma, que julgou o seu recurso, e o juízo ad quem vai ser feito pela seção de dissídios individuais. Qual é o prazo? Por isso que ele é diferente dos embargos de declaração. O prazo dos embargos de divergência são 8 dias. E o prazo para apresentar a sua impugnação? Os mesmos 8 dias. Algumas particularidades? Sim. Quais? Somente será cabível contra dissídios individuais e é necessário eu demonstrar a divergência atual. Além disso, mantenha-se a exigência quanto ao pré-questionamento. Pessoal, sobre os embargos de divergência, há alguma pergunta? Não? Ok, então. Agora, pessoal, nós vamos, então, para a parte dos embargos infringentes. Está aparecendo 7 de setembro agora. Quantidade de bombeiro que passou aqui embaixo do meu prédio. Deixa eu só passar aqui, que eu não estou conseguindo ouvir o meu pensamento. Deus abençoe que não seja nada grave. Tá. Retomando aqui, então nós acabamos a parte dos embargos de divergência. E nós vamos iniciar, então, a parte dos embargos infringentes. Esses embargos infringentes, eles estão lá no inciso 1, na linha A, que eu já havia lido no começo da aula. Qual é, então, a característica? Eu vou destacar, quer dizer, na verdade já está em caixa alta. Eu vou manter esse destaque para que vocês possam compreender essas 3 características aqui. Primeira característica, será admitido em face de dissídios coletivos. Segunda característica, será admitido quando houver acórdão não unânime. E a última característica, além de ser dissídios coletivos, eles precisam ser de competência originária do TST. Vixe, professor, mas isso existe? Isso existe. Vamos pensar o seguinte, nós temos aqui o estado de Goiás e nós temos aqui o estado de Minas Gerais. Eu tenho uma empresa que ela negocia com sindicatos de Minas e com o sindicato de Goiás. Porque ela tem uma empresa em Itumbiara e ela tem em Araporã, que são cidades coladas uma na outra. Então, nessa circunstância, a negociação ela vai envolver, ao mesmo tempo, uma área dentro do TRT de Minas Gerais e ela vai envolver uma área dentro do TRT do estado de Goiás. Então, se eu tenho uma negociação que ela extrapola os limites de 2 tribunais diferentes, quem vai pegar para si a competência para esse julgamento? É o TST. Então, um dissídio coletivo nesses moldes aqui, ele seria distribuído originariamente ao TST. Então, caberia ao TST o julgamento dessa demanda. Então, esse é o exemplo de cabimento de embargos infringentes contra decisões não unânimes que homologa, concilia ou que julga dissídios coletivos, lembrando que
esse julgamento ele vai ser feito por quem? Pela seção de dissídios coletivos. E o julgamento dos embargos vai ser feito por quem? Pela seção de dissídios coletivos. Então, aqui nós temos um recurso que ele é muito específico. Nós temos um recurso que ele será cabível exatamente para o mesmo órgão, para o mesmo grau hierárquico que proferiu a decisão recorrida. Então, eu tenho aqui também aquele mesmo fluxograma. A oposição dos embargos, ela está descrita de uma forma muito bem, didática, no artigo 263 do Regimento Interno. Ele fala o seguinte: registrado o protocolo da petição a ser encaminhada à secretaria do órgão julgador competente, esta juntará o recurso aos autos respectivos e abrirá à vista a parte contrária para impugnação no prazo legal. Transcorrido o prazo, o processo será remetido à unidade competente para ser imediatamente distribuído. 264. Não atendidas as exigências legais relativas ao cabimento dos embargos infringentes, o relator denegará seguimento ao recurso, facultado à parte a interposição de agravo. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que a oposição dele, ela tem também dois caminhos. Se tempestivo, abre-se o prazo para a parte contrária impugnar. Se intempestivo, abre-se o prazo para o agravo interno. E nesse caso do agravo interno, existe um comando que é semelhante a qualquer outro julgamento de agravo. Para que o seu recurso principal seja analisado, é necessário o provimento do seu agravo. Se o seu agravo não for provido, o que vai acontecer? O seu recurso principal não será analisado. E não sendo analisado o seu recurso principal, o prejuízo exauriu a competência, a jurisdição trabalhista. Não existe nenhum outro tipo de julgamento que possa acontecer. Aqui é o detalhe que eu falei para vocês. Isso está no artigo 77 do Regimento Interno. O artigo 77, ele fala: compete à seção de dissídios coletivos, inciso 1, originariamente, julgar os dissídios coletivos de natureza econômica de sua competência ou rever suas próprias sentenças normativas no caso previsto em lei. Inciso 2, em última instância, julgar os embargos infringentes, a linha C, interpostos contra a decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a decisão embargada estiver em consonância com o precedente normativo do TST ou com súmula de sua jurisprudência predominante. Então, eu explico aqui essa regra do juízo a quo e essa regra do juízo ad quem. Se eu tenho uma competência originária da seção de dissídios coletivos para processar, julgar, homologar acordos de processos que extrapolem o limite territorial de dois tribunais distintos, eu não teria uma outra seção que não fosse também a de dissídios coletivos para julgar esses embargos em segundo grau de jurisdição. Ou seja, aqui eu tenho uma possibilidade de reexaminar aquela discussão através dos próprios embargos. Então, nesse caso aqui, o juízo a quo, seção de dissídios coletivos. Juízo ad quem? A mesma seção de dissídios coletivos. Farei uma redistribuição, pode ser relatado por outro ministro, mas fato é que esses embargos, eles serão julgados em última instância pela mesma seção de dissídios coletivos. E aqui nós temos aquele quadrante de sempre. Previsão legal 894, inciso 1, a linha A.
Exige preparo? Sim. O cabimento fica restrito ao quê? A decisões não unânimes proferidas em processo, em dissídios coletivos, cuja competência originária seja do próprio TST. Então, eu tenho que ter uma decisão não unânime, eu tenho que ter uma divergência e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um processo cuja competência originária é do próprio TST. Quanto ao juízo de admissibilidade, vigora a regra do duplo juízo. Primeiro juízo, feito pelo órgão que julgou, sessão de dissídios coletivos. Segundo juízo, sessão de dissídios coletivos. Porque é ela que detém a competência inicial e é ela que detém a competência em último grau de julgamento. Prazo para sua interposição, 8 dias. Prazo para impugnação, 8 dias. Particularidades? Tem? Tem. Cabível em acórdãos não unânimes de dissídios coletivos, cuja competência originária seja do próprio TST. Pessoal, eis o momento das perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estou trazendo para cá a tela aqui. Podem fazer as perguntas que vocês entenderem. João, eu não entendi muito bem a parte do juízo ACO e o juízo ad quem. Juízo ACO... Então, você quer dizer o seguinte, por mais que haja divergência, que você falou, caso a decisão recorrida ela estiver em consonância com a súmula, a orientação jurisprudencial, TST, não lembro direito, e o STF, acho, aí não vai caber. Não cabe. A questão dos... Deixa eu só compartilhar aqui de novo a tela, gente. Só um minutinho, Fernando, para te explicar o juízo ACO e o juízo ad quem. Eita. Cadê aqui o... Vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos ler o artigo 77 do Regimento Interno. O artigo 77 do Regimento Interno, ele dispõe o seguinte. Deixa eu só achar ele aqui de novo. A seção especializada de dissídio coletivo compete, originariamente, julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica de sua competência. Fernando, qual seria esse dissídio coletivo de competência originária do TST? Seria aquele que extrapolasse a área de 2 tribunais. Até aqui, tudo bem? Certo. Então, esse aqui, na verdade, o juízo ACO, você concorda comigo que ele vai ser o juízo que vai proferir a decisão que eu pretendo recorrer? E esse juízo que vai proferir uma decisão que eu vou recorrer, já não é a seção de dissídios coletivos, que com base no inciso 1 do artigo 77, já detém originariamente a competência para processar e julgar dissídios que sejam de sua competência. Então, esse daqui vai ser a autoridade que vai proferir a decisão. Qual decisão? A decisão recorrida. Aí, Fernando, vamos aqui no inciso 2, em que ele fala, em última instância, na linha C, julgar os embargos infringentes interpostos contra a decisão não unânime em processo de dissídio coletivo de sua competência originária, salvo se a decisão embargada estiver em consonância com o precedente normativo do TST ou com súmula de sua jurisprudência dominante. Então, você concorda comigo que a seção de dissídios coletivos, ela tem a competência originária
Por quê? Porque é um processo que extrapola o limite de 2 tribunais. E, ao mesmo tempo, com base no regimento interno, é a mesma seção de dissídios coletivos que vai julgar os meus embargos infringentes. Isso decorre de quê? Isso decorre porque somente ela, dentro do tribunal, tem a legitimidade, tem a competência, tem a jurisdição para tratar de dissídios coletivos. Então, nessa hipótese, se ela é quem profere a decisão, automaticamente o primeiro juízo de admissibilidade é feito pela proator da decisão recorrida, SDC. Se ela detém a competência recursal para os embargos em dissídio coletivo de competência originária do TST, quem vai fazer o segundo juízo? É a autoridade competente para julgar o recurso. E quem é? A seção de dissídios coletivos. Então, ela tem, ao mesmo tempo, a competência originária para julgar os dissídios coletivos e ela tem a competência recursal quando tratar-se de dissídios originariamente da sua competência. Então, é por isso que tanto o juízo ACO quanto o juízo ADQUEI será feito pela mesma seção de dissídios coletivos. Ficou mais claro? Mais complicado? Melhorou? Piorou? Não, tá certo, entendi. Não, beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, meus queridos, se não tem outras perguntas, vamos encerrando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem todos em paz e com muita saúde. E fiquem todos também com Deus. Bom descanso para vocês. Tudo de bom. Obrigado, bom final de